Então, estamos na lição 1.4 sobre resolução de sistemas lineares por escalonamento. Então, estamos interessados em sistemas lineares gerais, aplicar escalonamentos para sistemas lineares gerais. Eu escolhi aqui um exemplo com um sistema que tem 4 variáveis, x1, x2, x3, x4, e 3 equações, ok? Então, o sistema não precisa ser quadrado, ele não precisa ter o mesmo número de equações que incógnitas. Bom, então como que fica? Como que a gente pode usar escalonamento para resolver e descrever o conjunto de solução deste sistema, de um sistema como esse daqui? Vamos pegar a matriz ampliada. Então, a matriz ampliada do sistema é assim. Coloco aqui os coeficientes de um lado e o lado direito, os constantes do outro, né? Muito bem. Então, vamos fazer as operações aqui para trazer o sistema para a forma escalonada, né? Na linha 2 eu tenho que subtrair a linha 1, para a linha 3 eu tenho que subtrair 2 vezes a linha 1, e eu tenho que fazer essa conta com todos os elementos de cada linha. E quando eu fizer essa conta aqui, eu tenho o seguinte. Notem que estes dois números aqui são iguais a esses dois. Então, quando um elimina um, o outro fica 0. Aqui, esses daqui são 2 vezes esses. Então, quando eu elimino esse daqui, o outro sumiu também. Tá? Por isso, obtivemos todos esses zeros aqui. Se eu quiser continuar o escalonamento, aqui a coluna já está eliminada, não tem nenhum elemento não nulo. Vamos para o próximo aqui. Escolhemos esse daqui de pivô e vou eliminar aqui embaixo, né? Então, ao fazer isso, eu vou operar com essas duas linhas. Notem que esses e esses daqui são iguais com sinais trocados. Então, na hora que eu fizer a operação de somar a linha 2 à linha 3, eu obtenho, na verdade, zeros aqui, tá? Ficou tudo igual a zero, né? Na hora que eu somei aqui também deu zero, ok? Então, o sistema está escalonado. Esses são os pivôs, tá? Então, o escalonamento está assim. E ele tem posto, então a matriz dos coeficientes tem posto 2, tá? Então, vou anotar isso daqui, né? Então, tá vendo? Então, a matriz dos coeficientes é até aqui, então ele tem posto 2. Então, eu vou escrever P para a matriz dos coeficientes. Então, eu vou escrever P igual a 2. Tá? Então, eu vou usar a letra P para a matriz dos coeficientes 2. E para a matriz ampliada, ela também tem um posto, né? Que é igual, né? O número de linhas não nulas é igual. 2 linhas não nulas. Então, eu vou denotar pelo número Q. Tá? Então, só anotar aqui. E eu vou também, já vou introduzir aqui o número N para o número de variáveis. O número de variáveis são 4. Vai de x1 a x4. Muito bem. Eu vou querer agora expressar a solução desse sistema, tá? O conjunto de solução dele. Para isso é mais conveniente levar ele até a forma linha reduzida. Conveniente assim, porque ele tem parâmetros livres aqui. Ele não está... não é que a resposta é um valor para cada variável, né? Então, vai ser conveniente para a gente expressar ele usando a forma linha reduzida, tá? Então, é o seguinte, eu vou fazer as seguintes operações. Eu vou dividir a primeira linha por 2 e a segunda linha por 3, de tal forma que os pivôs fiquem iguais a 1, tá? Então, é isso que eu fiz. Eu dividi L1, fiz L1 dividido por 2,
L2, L2, dividido por 3. E aí faz a conta, chega neste novo sistema, nessa nova matriz ampliada. Bom, para chegar na forma linha reduzida, eu tenho que verificar que acima e abaixo de cada pivô eu só tenho zeros. No caso, acima desse pivô aqui já é zero, tá? Coincidência. Se não fosse zero aqui, eu faria uma operação para eliminar aqui, para produzir um zero nessa posição. Mas já é zero, então ele já está na forma linha reduzida. Tá? Então os pivôs são 1 e ele já está eliminado acima e abaixo. Portanto, o sistema original é equivalente ao seguinte sistema. Notem a linha de zeros, né, que apareceu aqui embaixo. Tá? Então, o que acontece? Então, reescrevendo o sistema, qual é o sistema equivalente a ele, que tem essa matriz como sua matriz ampliada? Este sistema aqui. E o que acontece? Na última equação, eu tenho uma igualdade que é sempre verdadeira. Né? Isso daqui é sempre verdade, então ela é imediatamente satisfeita qualquer coisa que eu escolha para valores de x, né, nas variáveis. Tá? Então, o jogo está aqui. Aqui é que diz o que vai acontecer. O que eu posso escolher e o que eu não posso escolher. Então, vendo aqui, eu tenho duas equações, 4 incógnitas. Então, eu posso isolar aqui x1 em função de x2 e x4. E, por sua vez, eu posso isolar x3 em função de x4 e reescrever o sistema assim. Tá? Eu simplesmente passei essas coisas para o lado de lá, para deixar bem claro que eu posso escolher x2 e x4 e então calcular x1 e x3. Tá? Passei isso daqui para cá. Então, com sinal negativo aqui. Muito bem, escrevi as variáveis uma embaixo da outra. Tá vendo que eu deixei x2 e que eu deixei um espaço. Né? Só para ficar mais estruturado, eu consegui enxergar onde depende de x2. Então, aqui depende de x2, aqui teria 0 vezes x2, tá? Ok. Então, aqui está a variável x4, e aqui está o constante. Não tem variável aqui. E eu posso escolher, da forma como eu escrevi aqui, eu estou dizendo assim, escolha x2 e x4, tá? Então, a gente fala que ele tem duas variáveis livres, tá? Então, a gente pode dizer assim, tem 2 graus de liberdade, né? Tem 2 graus de liberdade. Tá? Então, o que significa isso daqui? Significa o número de variáveis livres que você tem para escolher. Escolhido essas duas, as outras duas ficam determinadas por esta fórmula aqui, para que você satisfaça o sistema original. Tá. Então, como que a gente costuma escrever o conjunto de solução do sistema? Né? A gente pode usar essa forma aqui e introduzir dois parâmetros. O que são parâmetros? São variáveis que a gente pode mover dentro de valores reais e a gente põe letras diferentes para não confundir com as incógnitas do sistema original. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou dizer que eu vou chamar x2 de S e x4 de T. Essencialmente eu troquei a letra, tá? Mas S e T parecem parâmetros que estão independentes, né? Então, aqui a gente vai escrever com dois parâmetros, os parâmetros são S e T, tá? Então, simplesmente reescrevi essa fórmula aqui em cima, isso daqui, ok? Só que eu estou dizendo o x2 vale S e o x4 vale T. E aí cada uma delas eu escrevo uma embaixo da outra, aqui, ó, x1, x2, x3, x4. Eu falo x2 é S, x4 é T, e aqui, então eu escrevi tudo em função dos parâmetros S e T, e essa daqui
esse daqui, digamos assim, é a matriz com as variáveis que dão a solução do sistema linear. Então, esse vetor foi escrito em função de dois parâmetros reais, ST. Então a gente escreve assim, o conjunto de solução tem dois parâmetros com ST parâmetros reais, tá? Então essa é uma forma comum de escrever a solução do sistema. Vamos ver mais uma forma aqui, que é só como arrumar essa expressão aqui, tá vendo? A gente vai arrumar ela numa outra forma, que é como se a gente estivesse usando coordenadas, né? Eu vou agrupar as variáveis como se fossem coordenadas, né? São quatro valores aqui em ordem, são, né, ordenados, e eu vou dizer assim, bom, então essas coordenadas aqui, essas quatro coordenadas, são dadas por S vezes esses quatro valores aqui, ou seja, você tem que multiplicar S aqui, cada um na sua posição, mais T vezes estes valores aqui, tá? Mais essas coordenadas constantes aqui. Ok? Então, como que veio isso? Tá vendo? Na primeira posição, x1. Vamos ver aqui o x1. Né? Então, x1 é menos meio de S, menos 1/4 de T, mais 5 meios. Tá vendo? É a primeira posição aqui. Então, x1 é igual menos meio vezes S, menos 1/4 vezes T, mais 5 meios. Tá? Então, é a mesma fórmula, só escrita de um jeito diferente, mais compacto. Tá? Então, a gente pode dizer que os parâmetros S e T são dois parâmetros reais e, por exemplo, a gente pode denotar esse par, um par ordenado, que é um par ordenado, como um par ordenado com uma coordenada em R2. Muito bem. Então, como que a gente pode fazer com sistemas bem gerais? A gente tem um teorema chamado Teorema de Rocher-Capelle. Essencialmente, ele diz quantas soluções que a gente pode prever a partir da forma escalonada do sistema. A gente pode classificar ele em termos do número de soluções, como não tendo solução, tendo uma única solução, ou tendo infinitas soluções. Ele é um sistema possível, indeterminado, e a gente pode dizer quantos graus de liberdade ele tem. Então, o exemplo que a gente fez aqui, acima, cai nesse caso aqui. Tá? Então, no caso, o valor de... Então, quem é P, Q e N? Então, vamos lá. P é o número que indica o posto da matriz dos coeficientes. Tá? Então, P é o posto da matriz dos coeficientes. Q é o posto da matriz ampliada. E N, o número de variáveis. No caso do nosso sistema ali em cima, o posto... Vamos aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Voltando aqui. Tá? O posto da matriz dos coeficientes é 2. Da matriz ampliada é 2. Eles são iguais. Né? E o N é 4. Ok, então a gente está no caso 3, onde aqui o posto é 2, o Q é 2 e o N é 4. Tá? Então o sistema é possível, ele tem solução, mas ele é indeterminado e ele tem N menos P graus de liberdade, ou seja, ele tem 4 menos 2 graus de liberdade. Ou seja, 2 graus de liberdade, que é o que a gente observou ali na conta. Tá. Se o posto for igual ao número de variáveis, tá vendo? Aí você tem uma solução única. Não tem nenhum parâmetro livre, é o típico sistema onde o número de equações e incógnitas são iguais, e não só isso, as equações são independentes uma das outras, todas elas vão travando as variáveis até que você
trava todas num único valor real possível, né? Então, esse é o caso de uma matriz com número de variáveis igual ao posto das matrizes. E também pode acontecer do posto da matriz ampliada ser maior do que o posto da matriz, tá? E aí o sistema não tem solução. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, vamos ver. Então, para esse daqui é o exemplo acima, é o exemplo que a gente fez aqui, tá? Então, o exemplo que eu fiz anteriormente, eu comecei com esse sistema e depois de escalonado, né, a matriz ampliada, tá? A gente vê que o posto, o P é 2 e o Q é 2 também, né? É o caso em que o posto das duas matrizes, tanto a ampliada como a dos coeficientes, tem posto 2. E o sistema equivalente a esse daqui, né? O sistema equivalente a esse daqui, esse é o sistema que tem esse daqui, e tem essa equação que ficou redundante aqui, que não ficou trivial, ela é 0 igual a 0, tá? Então, e o n aqui é 4. O que aconteceria agora, veja que sempre que isso daqui, se acontecer de eu ter da matriz dos coeficientes, ter uma linha de zeros, né, isso daqui tem que, para que o sistema tenha solução, tem que dar um zero exatamente do lado de cá, né, do jeito que deu aqui, deu 0 igual a 0. Se aqui não der zero, é porque você tem uma equação da forma, sei lá, vamos supor que dê 1. Né? Então 0 igual a 1. Essa daqui é falso, sempre. Então o sistema nunca vai ter solução, não importa o que você faça com as variáveis. Tá? Então se essa daqui passar por uma equação 0 igual a 1, não tem jeito. O sistema não tem solução nunca. O que aconteceria? Só aparecer um 1 aqui, né? Se aparecer 1 aqui, aí isso quer dizer o seguinte. Deixa eu mudar aqui para 1. Né? Aí o posto da matriz fica assim. A matriz dos coeficientes tem posto 2, continua com posto 2, mas a matriz ampliada tem posto 3. Tá? Então o P igual a 2 e o Q igual a 3. Ou seja, eles são diferentes. Né? Okay? Então se acontecer isso, você está no caso 1. Né, onde o sistema não tem solução. E não precisa de ir muito longe para isso acontecer, tá? Então, para o sistema perder a solução dele, basta eu chegar aqui e trocar esse número aqui, em vez de 11, eu coloco 12. Se eu somar uma unidade aqui, essa equação aqui resultou na linha de zeros aqui, né? Se eu trocar de 11 para 12, de fato vai aparecer 1 aqui. E aí o sistema não tem solução, tá? Então, um sistema cuja matriz dos coeficientes na forma escalonada, tem uma linha de zeros, uma ou mais linhas de zero, ele é frágil em algum sentido. Você pode, se você mexer do lado direito aqui, perturbar o lado direito, ele já não tem solução. Nem precisava perturbar tanto, bastava colocar um décimo aqui, ele já fica impossível, tá? Ok? Então, se você mexer aqui, ele vai mexer nesse ponto aqui. Então ele vai ficar impossível. Tá? Muito bem. Então é isso que a gente tem sobre a técnica de escalonamento para sistemas lineares. Então, para ser preciso, na verdade a gente fez um pouco mais do que escalonamento. A gente foi até a gente usou Gauss-Jordan. Então é conveniente, às vezes, usar Gauss-Jordan, né, e chegar na forma linha reduzida. Tá? Isso é especialmente interessante se você tiver graus de liberdade.
Se você não tem graus de liberdade, não, então você não vai precisar introduzir os parâmetros S ou ST do jeito que a gente fez aqui, né? Você não vai precisar desses valores aqui, então possivelmente você já vai identificar isso da forma escalonada, você não vai precisar fazer forma linha reduzida, né? Mas, se você quiser pensar na forma geral, o teorema de Rocher-Capelle, essencialmente, é a análise do sistema linear depois que ele foi reduzido para a forma linha reduzida via Gauss-Jordan, tá? Então, é isso. É isso que você vai encontrar na lição 1.4. Muito bem, parando por aqui.